Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 26 de novembro, e nós estamos celebrando a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, cujo evangelho é de Mateus 25, de 31 a 46, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Caros irmãos, esta solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, foi instituída pelo Papa Pio XI, mais especificamente no dia 11 de novembro de 1925. Ele estabeleceu essa solenidade para focar a realeza do Senhor Jesus sobre o mundo, a grande realidade, portanto, da fé cristã, e também esta festa nos remete à própria dimensão do Cristo ressuscitado, que é o vencedor, e por isso é rei, do pecado e da própria morte. E, ao mesmo tempo, abre para nós o seu reino, a fim de que possamos participar da sua vitória. A vitória de Cristo sobre o pecado e a morte já é também a nossa vitória. Então, o que significa propriamente celebrar Cristo, Rei do Universo? Significa isto, né? Que nós participamos da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, mas ao mesmo tempo indica a própria universalidade da salvação. Por isso nós temos aquela imagem no Santo Evangelho de que todos um dia vão se apresentar diante do Pai, diante de Deus mesmo. Então aí, na verdade, é o convite que Deus faz a todos, sem deixar ninguém de fora. Então essa é uma boa notícia que o próprio Cristo veio revelar, né? Que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Deus quer salvar a todos. Basta que o homem se abra, portanto, à perspectiva desta salvação. E aí se revela também o coração de um Deus misericordioso, generoso, um Deus que é Pai. E por isso, mesmo como Mateus 5,45, ele vai dizer que Deus faz nascer o sol sobre os bons e os maus. E essa imagem da parábola de hoje que confirma, né, essa generosidade e, ao mesmo tempo, a largueza dessa graça salvífica de Deus oferecida a todos nós, sem distinção. Por isso, o Evangelho de hoje ele se inicia com essa parábola, para indicar exatamente também a chegada definitiva do reino de Deus, que nós não devemos nos preocupar quando será, em que momento será, em que ano vai se dar isto, né? Que dia da semana vai se dar. Mas, na verdade, temos aí uma menção, né, feita ao Filho do Homem, que significa a volta de Jesus, juntamente com o julgamento. Então, Jesus se serve dessa linguagem metafórica para indicar que o reino de Deus vai chegar um dia, na conclusão da história, não sabemos quando, mas que esse reino também é o reino do amor, é o reino da justiça, é o reino da paz. E, em primeiro lugar, nós temos essa imagem de que haverá também uma separação, não simplesmente que ele voltará, mas haverá uma separação, que na imagem do Santo Evangelho Jesus dá das ovelhas, dos cabritos. As ovelhas então ficarão à direita e os cabritos à esquerda, portanto afirmando a separação entre as pessoas que viveram a dimensão e a prática da palavra de Deus, as exigências do reino de Deus, e aquelas, portanto, que negligenciaram e não quiseram, portanto, se abrir a essa perspectiva do ensinamento do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata simplesmente de mostrar que aqui são os cristãos de um lado e os não cristãos do outro, mas simplesmente aqueles que praticam o bem, aqueles que praticaram o bem, os homens de boa vontade. Não podemos nos colocar no lugar de Deus para julgar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Nós não somos juízes, é Deus mesmo juiz. Mas no Santo Evangelho Jesus demonstra para nós o que nós temos que fazer, né? Por isso o Evangelho do próprio Mateus, ele demonstra o caminho da santidade nas bem-aventuranças, lá no 5º capítulo, onde também na própria exortação sobre a santidade no mundo, o Papa Francisco também descreve, né, que o caminho prático para a busca da santidade é a vivência, o colocar em prática as bem-aventuranças, ou seja, também no sentido de ver o Cristo presente nos sofredores,
nos necessitados, indo ao encontro de Cristo nos sofredores, alimentando, portanto, os famintos, acolhendo os peregrinos, visitando os enfermos, os encarcerados. Isso é que, de fato, nos levará a uma prática do bem, né? E a surpresa, portanto, haverá no dia do julgamento, que será muito grande, né? Porque essa separação da imagem das ovelhas e dos cabritos, né? Isso muitas vezes não deve ser um sinal de espanto para nós, porque devemos ser cumpridores da palavra de Deus. O reino de Deus é muitas vezes diferente, né, daquilo que nós pensamos, porque, como falei, ele é um reino de misericórdia e de justiça. Então mostra a face de um Deus que quer revelar o seu amor e o seu ser, abrir a sua vida a todos nós, para que possamos então participar daquilo que ele nos promete no Evangelho de hoje. Por isso, na conclusão do ano litúrgico, como nós estamos vivendo hoje, o último domingo do ano litúrgico, coincide também com a reflexão sobre o fim. Essa solenidade nos faz refletir sobre o fim. Aliás, toda a liturgia da palavra, né, é apontada ou aponta para o fim dos tempos, pois é somente aí que vai acontecer o reinado de Deus, ou seja, a soberania desse mesmo Deus sobre toda a humanidade, que vai se apresentar diante dele. Então, aquilo que nós estamos vivendo, né, no aqui e agora, é muito importante para construirmos esse futuro encontro com o Senhor Jesus. Ou seja, Jesus nos leva a uma reflexão também para a prática do bem, sobretudo com os mais necessitados e excluídos, porque o nosso modo de viver tenta corrigir com esse Santo Evangelho o nosso modo de viver, para que não sejamos surpreendidos no dia do juízo, né? E é exatamente esse nosso modo de viver, aqui na nossa história, no nosso momento histórico que estamos vivendo, é que vai definir se nós seremos os bem-aventurados ou não. Então, o que, na verdade, nós queremos é viver a dimensão da lei maior, que é, sem dúvida, a lei do amor. Por isso nós temos várias imagens no Evangelho de hoje, né, de um gesto de caridade. Ir ao encontro de Cristo, movido pelo mesmo Espírito de Cristo, na extensão do sofrimento de Cristo na cruz, nos irmãos que estão sofrendo também. Então é muito importante colocar essa palavra de Jesus no centro da nossa vida. Quando nós nos ocupamos de outra coisa que não seja a palavra de Jesus e a preocupação com os nossos irmãos, sobretudo os mais desvalidos, né, nós estamos então colocando alguma outra coisa que faz gerar um vazio em todos nós, uma falta de sentido de vida. Nós só temos o sentido do nosso viver cristão quando de fato nós praticamos esse amor maior em relação aos irmãos, a todos os irmãos, sobretudo os mais necessitados. Então peçamos ao bom Deus que o seu Filho Jesus seja também o Rei de nossas vidas, hoje e por todo sempre, como nós sempre falamos, né? Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Então que Ele possa ser o Rei da nossa vida e que possamos então construir um presente que nos leve a esta alegria, onde o Senhor Jesus dirá a cada um e a todos: vinde eleitos do meu Pai, para o banquete celestial que desde há muito preparei para todos vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.